Saudações a todos os nossos espectadores do canal Gilmar Couto Oficial. Um grande abraço a todos vocês. Deixa eu fazer aqui minha primeira missão, que é desligar o meu canal aqui no YouTube, para que a gente não tenha reverberação. Deixa eu desligar aqui, ok. Já desliguei. Estou de volta com vocês. Um forte abraço a todos vocês. Muito bom estar com vocês. E eu vou fazer um singelo pedido para você que está conosco, você que nos curte em Manaus, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, inscreva-se no canal Gilmar Couto Oficial. Qual é o propósito disso? O propósito disso é que nós queremos chegar a 1.000 inscritos. Por conta disso, o YouTube te estabelece algumas normas, algumas regras, e nós precisamos ter 1.000 inscritos no canal para você ter um pouco mais de liberdade. Conversar pelo canal em conferência, fazer transmissões pelo teu smartphone, enfim, eu preciso que você que está me acompanhando agora, ou você que está me acompanhando depois, vai me acompanhar depois, possa fazer essa gentileza que é inscrever-se no canal Gilmar Couto Oficial. A ideia é que nós possamos trazer conteúdos de qualidade para você, algo que nós já fazemos há muitos anos, enquanto estávamos na TV UFAM, enquanto estivemos também no AmazonSat, na TV Cultura, estivemos na Rádio Globo. A ideia sempre é trazer informação de qualidade, para que você possa estar informado e essa informação chegue com bastante qualidade para você. No bate-papo de hoje, no nosso Trocando Ideias, que é um projeto que nós revigoramos em função da Covid-19, olha só, tem muita coisa ruim, mas algumas coisas boas, tenho certeza que sobressaíram para você, para sua família, para todos os seus amigos. Esta é a nossa coisa boa, é reavivar um projeto que estava paradinho lá, que é o Trocando Ideias, projeto onde nós conversamos e fazemos esse bate-papo. E hoje, nosso bate-papo é com o Lisandro Mahmoud. Lisandro, que é nosso ex-aluno da Universidade Federal do Amazonas, é ex-aluno de administração, hoje é administrador. Lisandro, obrigado pela presença e eu sempre faço a solicitação para que você se apresente. Você já deve aí ter compartilhado o nosso programa pelo teu Facebook, a Ida também está compartilhando. Então, fique à vontade para as suas considerações iniciais e, principalmente, a tua apresentação. Perfeito, professor. Boa noite. É um prazer estar aqui falando com você nesse programa tão importante, onde a gente pode trocar ideias que venham realmente contribuir para todo o nosso público, e essa experiência que você tem e essa questão agora que eu enfrento enquanto egresso da UFAM, enquanto formado, enquanto jovem, de poder expor toda a situação e a gente discutir de uma forma bem plausível e de uma forma bem pertinente, visando contribuir e debater ideias que possam realmente ir ao encontro de uma necessidade, de uma situação que tantos jovens passam, que é o início no mercado de trabalho pós-formação. Isso aí é muito importante a gente ver quais medidas podem ser tomadas pelo poder público, quais iniciativas as instituições e os próprios jovens possam ter para nortear essa etapa importante da carreira, porque às vezes você sai da universidade, está com toda a teoria, está com toda a base, mas vai no mercado de trabalho e ali a teoria é importante sim, mas a prática ela vai te sugar e vai te pedir coisas que muitas vezes tu não viu ou só viu de uma forma abstrata. Então, tu tem que estar mesmo preparado para esses desafios. Isso faz-se fundamental na vida de todo jovem, de todo egresso, de todo profissional recém-formado. O meu nome é Lisandro Mahmoud Said Teixeira, sou manauara, nascido aqui em Manaus, criado também na nossa terra, no Amazonas. Nasci em 14 de julho de 90, sou cristão evangélico e desde criança eu tenho, professor, como uma das características principais a indignação com todo e qualquer tipo de injustiça. Isso não começou de agora. A minha família sempre percebeu essa característica em mim, os professores nos colégios em que eu estudei. Então, às vezes, até permita-me compartilhar algo peculiar, uma professora da alfabetização, que sempre, geralmente, tem uma professora na infância que marca, né, a nossa memória afetiva, e era a tia Márcia, até que a gente chamava, e ela disse, olha, o Lisandro tem que entrar mesmo, ou para ser político, advogado, porque ele adora comprar a briga dos outros. Então, assim, sempre foi uma característica inerente. E isso também refletiu em todas as áreas da minha vida. Eu acho que isso é muito importante.
Formei em administração pela UFAM no ano de 2018, enfrentei 2 longas greves lá, mas graças a Deus não impactou na questão da aprendizagem, porque realmente tudo que nos leva à superação, eu creio que nos ajuda a crescer, então os desafios estão postos para isso mesmo na nossa vida. Ao chegar à faculdade, eu procurei, professor, sempre me envolver de uma forma propositiva. Tá saindo meu áudio? Tá saindo meu áudio legal? Tudo Tá, tranquilo, tudo bem, não perfeito, tem problema nenhum. perfeito. Então, eu procurei sempre me envolver de uma forma propositiva nas questões, inclusive políticas da universidade, de uma forma realmente que eu pudesse fazer a diferença. Eu, naquele momento, não achei, até por ser tudo muito novo, que eu viesse a concorrer. Não achei que era o momento de concorrer, nem a centro acadêmico, nada, mas isso não me impediu de que eu me posicionasse, de que eu fizesse realmente a minha parte, sempre ao lado daquilo que eu acredito ser o correto. Então, é muito importante que a gente faça isso, que o jovem faça isso. Inclusive, na eleição do nosso atual mandatário, nosso reitor, eu tive a oportunidade de ser o líder discente nessa área, e assim, eu tive uma experiência muito boa e pude interagir com vários alunos, com vários professores, com vários técnicos administrativos da nossa universidade, e interagir. Então, o debate foi muito propositivo e é nisso que eu acredito. Eu acredito que o respeito, professor, ele deve pairar em todos os momentos. Mesmo aquilo que, no meu ponto de vista, pode divergir do seu, eu creio que se a nossa intenção é a mesma de melhorar, eu tenho que, civilizadamente, com respeito, debater. E é isso que eu sempre procurei fazer. Então, eu fui o coordenador discente na campanha vitoriosa do nosso reitor. Foi uma luta muito grande, foi um aprendizado muito grande, e eu agradeço a Deus por isso. Então, sempre me posicionei. E desde pequeno, na escola, também eu era representante de turma, fui representante de turma na universidade, e nunca, assim, consegui ficar parte. Às vezes, as pessoas até estranhavam. Eu, com 14, 15 anos, quando é normal, tá somente com outros interesses, é o dito normal, filme e tal, que a gente gosta, sim, videogame, mas o que eu já me interessava por jornal, por política. Então, essa é uma questão que eu quero muito depois estar abordando, continuar abordando com o senhor, essa questão que se muito hoje se diz assim, não, mas eu não gosto de política. Mas o que é política? Por que Só um não gostar pouquinho. de política? Só um Exatamente. Não, não vou falar pouquinho. agora não, é só um spoiler. Isso. Deixa eu fazer aqui algo que eu gosto Tá. de fazer, que é dar boa noite para quem está conosco, nossos espectadores. Perfeito. Está conosco a Nilza Monteiro. Oi, boa noite, minha gente. A professora doutora Cláudia Guerra, parabéns pela... Professora doutora titular Cláudia Guerra, Isso parabéns pela mesmo. iniciativa. A Sigla Said, Lisandro, estamos com você. Oberdan Dias, Nataline Nobre dos Santos, Plínio Júnior, será um sucesso. Nonata Medeiros, Carol Guerra e a Nataline dizendo: vamos que vamos, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Então vamos lá. Apresentação feita, conversamos com todo mundo. Felipe Guerra também está conosco. Abraços, professor Elisandro. Então vamos lá. Você acabou de me falar que você formou em administração há poucos anos, né? 2018 e tal. E isso é uma coisa que me preocupa muito. Nós estamos vivendo um momento dificílimo, que é essa questão da pandemia, esta crise que nós estamos vivendo, enfim. E eu queria que você falasse a respeito do mercado de trabalho para o egresso. Você acabou de sair. Como é que é isso, Lisandro? Como é que a garotada vai se encontrar? Como é que você está fazendo para, de repente, se confrontar com o mercado de trabalho e principalmente com isso que nós não esperávamos, que é essa pandemia da Covid-19? Perfeito. Professor, como eu comecei na fala inicial, é um desafio muito grande. Por que eu digo um desafio? É algo muito novo, você sai da universidade, se dedica, encara bons professores também, que te trazem uma noção de mundo muito importante. Lá também você aprende muitas coisas na questão de desenvolvimento, de você mesmo ir atrás daquilo que acredita, isso é fundamental na vida de qualquer jovem. Agora, quando nós chegamos no mercado de trabalho, quando você sai além muro da universidade, realmente, você vê um desafio muito grande. Primeiro, que nós enfrentamos uma sucessão de crises políticas, econômicas, como ainda temos enfrentado no nosso país. E muitas vezes, um dos principais entraves que o jovem recém-formado enfrenta, e isso aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir posteriormente,
podem confirmar, porque eu senti isso também, é a questão da experiência. Muitas vezes pedem que o jovem, tantos meses de experiência, mas uma coisa muito importante, que não é clichê, como começar a ter experiência, como adquirir experiência sem a primeira oportunidade. Então, essa questão da interlocução do mercado de trabalho com a universidade, ela é muito importante e o jovem, quando sai da faculdade, ele sente essa dificuldade, eu senti. Então, você começa a estudar para concursos, começa realmente a se preparar, mas o concurso, o senhor sabe, todos nós sabemos que tem as etapas a serem cumpridas, até ter a convocação e tudo, você nem sempre passa de primeira, tem toda essa questão da preparação. Então, o jovem sai e ele precisa, quando ele chega, sai a formação, se inserir no mercado. E essa questão da inserção é que tem deixado muito a desejar, e não é de agora, em todo o nosso país. Então, eu senti isso na pele. A questão da experiência que os empregadores muitas vezes pedem, e você não tem como ter experiência se não tiver a primeira oportunidade. Então, isso faz, e nós vamos chegar daqui a pouco também na questão do empreendedorismo, quando o senhor der a bola para a gente, mas a questão da empregabilidade, especialmente para os jovens. Olha, nós sabemos que estagiários, que é uma fase importante, tem um menor aprendiz, tem um jovem aprendiz, chega na parte do estágio, ele é enriquecedor, mas muitas vezes o estagiário, não digo todas as vezes, porque a generalização é muito perigosa, se acaba sendo injusto, mas ele trabalha tão ou mais do que um outro funcionário, mas muitas vezes a corda arrebenta primeiro no lado daquele jovem, daquele estagiário, quando é corte de custos e tudo. Então, isso tem uma necessidade de mudança, e essa mudança passa pela conscientização. Conscientização de quem? Dos gestores, dos empregadores e daqueles também que saem da universidade com a consciência. A teoria que eu aprendi vai ser meu alicerce, é fundamental, mas eu preciso buscar uma qualificação contínua, porque o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, a questão tecnológica é algo que veio para ficar e muda de uma forma, numa velocidade muito grande. Então, quem não estiver, seja qual for a área que você seguir, seja qual for a área profissional, é muito importante que você esteja acompanhando esse crescimento, esse desenvolvimento e esse novo tempo global que nós estamos vivendo. Então, isso aí se impõe. E também, deixa eu te falar. pode falar. Na verdade, é o seguinte, quando tu começaste a falar aí, eu me lembrei da minha época de estagiário, porque eu hoje sou profissional de educação física, mas poderia ter sido um grande engenheiro eletrônico, porque eu sou técnico em eletrônica pela ETFAN na época, era a Escola Técnica Federal do Amazonas, e eu fui estagiário da DISMAC. E você falou, agora eu me lembrei, o quadro foi esse, meu desenho mental voltou lá para a DISMAC, porque eu era muito bom, felizmente, naquilo que eu fazia, e eu trabalhava tanto e quanto uma pessoa normal, um empregado normal, um colaborador normal. E deixei de ser, por isso que eu falo, deveria e poderia ter sido um grande engenheiro eletrônico, porque era isso que se apresentava naquele momento, há muitos anos atrás. Consegui galgar, ser contratado pela empresa após o estágio, mas saí por quê? Porque eu me senti também deslegitimado e principalmente prejudicado. Porque como eu era, primeiro, era técnico eletrônico nível A, eu trabalhava muito mais do que um engenheiro eletrônico. Então, eu digo, olha, eu estou no lugar errado. Foi quando pintou a oportunidade, em 85, de eu fazer o vestibular ainda para a Universidade, para a UA, para a Universidade do Amazonas. Então, por conta disso, eu poderia muito bem ter avançado. Mas você me falou e eu lembrei exatamente esse desenho mental. É algo que perdura, que está há muito tempo, teve suas melhoras, mas essa realidade ainda está aí. E uma coisa, professor, mas eu posso agradecer a Deus, apesar dessa dificuldade, logo que você sai no mercado de trabalho, realmente, mas que eu tive uma oportunidade muito rica, que assim comecei a estagiar ainda na faculdade, ali com a professora doutora Cláudia Guerra, que está nos assistindo, na pró-reitoria de extensão, aprendi muito, e logo depois também tive a oportunidade de estar como servidor contratado ali naquele local também, desenvolver junto com toda uma equipe de políticas afirmativas um trabalho muito importante. E assim, eu digo que eu sou privilegiado, abençoado, apesar das dificuldades da gente se inserir no mercado, por ter tido essa oportunidade, tanto no final da faculdade, quanto logo após a formação, que aí se forma, não pode mais ser estagiário,
mas fui contratado e tive essa oportunidade de, junto com toda essa equipe, que eu sei que o senhor vai puxar a bola mais na frente, mas de desenvolver projetos para assim, muito significativos, algo que já vinha no meu coração, essa conduta, como eu pude citar um pouco na apresentação, mas que a gente pôde, foi assim um casamento perfeito. Foi uma conversão de ideias muito importante. Eu tive a oportunidade de estar representando a nossa universidade, junto a outras instituições, como o Exército, no grande evento que teve o Amazon Log, em 2017, está representando ali no stand, está interagindo com o Comando Maior do Exército também. Então, assim, foi algo enriquecedor que eu levo para toda a minha vida e para toda a minha trajetória profissional. Deixa eu te falar, Lisandro. Olha, eu quero pedir a vocês que estão nos acompanhando, muita gente acompanhando, audiência bacana nesse momento ao vivo e certamente vai perdurar aí depois do ao vivo. Você pode interagir. Coloca aí a sua pergunta, coloca a sua informação, nós vamos ler com todo carinho, porque é importantíssimo esse momento de interlocução e você pode, de repente, querer conhecer um pouquinho mais o Lisandro. Mas, Lisandro, eu tenho uma disciplina na Faculdade de Educação Física, chamada Gestão da Educação Física e Empreendedorismo, Gestão e Empreendedorismo. Sim. E eu vivo destacando aos meus alunos, o mercado de trabalho ele é avassalador, ele consegue ser algo extremamente tenebroso. E destaco que você tem que ser empreendedor. Eu sei que você tem dados aí do Sebrae. É difícil de empreender quando você não tem experiência, mas principalmente quando você não passa por essa oportunidade na universidade. E eu faço questão de que eles desenhem aquilo que eles querem fazer, o que eles poderiam fazer no futuro. Vamos tratar dessa questão do empreendedorismo para os jovens? Com certeza, professor. Essa é uma área muito importante, algo que tem crescido, mas que encontra muita dificuldade. É algo, sim, que me chama muito a atenção, e eu fui atrás de novos dados, de informações que baseiem aquilo que a gente vai falar, que é muito importante sempre a gente estar com a nossa palavra respaldada. E só fazendo um adendo, agora eu sempre trabalhei com jovens, crianças, adolescentes, nas igrejas em qual eu fiz parte, na igreja a qual faço parte, continuo apoiando, e agora recebi a missão de dirigir o núcleo jovem de um partido político aqui no Amazonas, o Partido Patriota, e estruturando essa questão da mentalidade da juventude, que a gente possa interagir o papel, como é o tema da nossa live, do jovem na política, na construção da boa política e o que é a boa política. Mas voltando para a questão do empreendedorismo, o Amazonas ele é um estado empreendedor. Tem muitos jovens que têm esse time, eles têm essa vontade, essa vocação de empreender. Só que muitas vezes os entraves burocráticos, questão de alvará, questão da nossa logística, questão da nossa qualidade de internet, porque hoje muitas empresas, as novas empresas de inovação, chamadas de startups também, elas têm muito do seu sistema ligado online. Então, essa dificuldade, não só na nossa Manaus, mas principalmente no interior do nosso estado, é um entrave muito grande. E alguns dados do Sebrae que eu trouxe aqui, inclusive de uma pesquisa feita com dados de 2018, mostra que 27 mil de quase 200 mil empreendedores no Amazonas são jovens. Então, por aí, a gente tira que o jovem ele tem cada vez mais essa veia de empreender. Tinha um professor nosso na FES que ele dizia uma coisa muito importante, que nos tempos passados os pais diziam assim, meu filho, estude para você crescer, ser um profissional e ter um bom emprego. Mas hoje em dia as coisas estão começando a mudar, porque o jovem não está estudando e se qualificando pensando só em ter um bom emprego, e sim, muitas vezes, em montar o que é seu, montar algo, e o que é uma startup, uma empresa de inovação. E nós tivemos essa oportunidade de trabalhar muito essa oportunidade com inovação na Universidade Federal do Amazonas, com a nossa equipe ali formada com profissionais no núcleo de educação tecnológica da FACED e com a FES. Então, o que é importante? É a gente ver que o jovem, hoje em dia, está empreendendo muito e quer empreender, mas ele esbarra nos entraves burocráticos, geográficos, que muitas vezes se impõem. Então, é preciso um investimento maciço do nosso poder público e a conscientização da importância, porque à medida que eu empreendo, eu vou gerar emprego, o dinheiro vai circular.
eu vou ajudar a economia. Então, tudo está interligado, tudo é um ciclo, nada está separado. E outros dados importantes, o Amazonas, infelizmente, apesar de ter um grande público que quer empreender, que empreende, muitas vezes não dá certo, mas que empreende, 5% caiu, se comparado de 2017 para 2018. Isso são dados do nosso Sebrae. Então, o Sebrae ele mostrou que essa questão, algumas dificuldades aqui que a gente pode citar, 44%, nesse caso, já nesses últimos anos, são de mulheres. Elas empreendem, 44% do público empreendedor é de mulheres. 22% do total de empreendedores corresponde ao público jovem, de idade entre 25 a 34 anos. Só que, olha só, isso é uma coisa que nos mostra 2018 para cá, não é muito tempo. Esse estudo foi feito com esses dados e lá nós já estávamos passando por uma crise, nós já estávamos passando também por uma dificuldade muito grande, que não precisa mencionar, no país, instabilidade econômica, política e tudo mais. Porém, essa queda foi muito acentuada no Amazonas. Hoje, olha só uma coisa importante também a destacar, que eu não posso esquecer, 32% desses jovens empreendedores, desses jovens que querem empreender, começaram, professor, a ter um pensamento sobre empreendimento, sobre investir nessa área, antes dos 18 anos. Já pensou, então, quer dizer que muitas vezes, ao entrar na faculdade, ou antes de entrar na faculdade, esse público que corresponde a 22% do total no Amazonas de empreendedores, 32% estava já com o pensamento, esse tino, antes. Então, no Amazonas, nós ainda enfrentamos, na nossa capital e no nosso interior, muita questão de fechamento de empresa, é muito difícil para abrir. Tivemos um estudo pelo Índice de Cidades Empreendedoras de 2017, ICE 2017, que mostrou isso. A Manaus está aqui, ele ocupou a 28ª, nossa cidade, nossa capital, ocupou a 28ª posição na questão de empreendedores, olha só, figurou como a pior cidade do Brasil para se empreender. Manaus figurou como a pior. Estou lendo aqui. E a avaliação foi desse índice do ICE, e em 2016 a cidade ocupava a 28ª, quer dizer, olha só a queda de 2017 para 2018. E por que isso? Por que não avançar? Porque muitas coisas realmente, esses desafios não estão sendo superados, não estão sendo discutidos como devem, e é importante que nós, enquanto jovens, entremos nessa discussão. Nós não podemos apenas dizer assim, é o poder público, que pena, aqui não empreende. Não, mas por quê? Eu tenho que correr atrás. Como é que eu vou participar dessa discussão? Enquanto sociedade civil, enquanto cidadão, como é que eu posso? Nós podemos fazer muito. E aí eu queria trazer, professor, ao mesmo tempo que eu falei desses dados aqui do nosso estado. Enquanto você procura aí, eu vou conversar com quem está conosco. O Oberdan está dizendo, a juventude em boas mãos. O Plínio Júnior dando boa noite. O Oberdan dizendo, estamos juntos. O Plínio Said, conteúdo muito importante, principalmente para mim, que sou jovem, sucesso. A Débora Bessa batendo palminhas aqui. O Tiago Hoffman dizendo o seguinte, aqui é o Dan, amigo. Deus te abençoe e te guie na batalha. Grande homem de Deus. Amém. Marluce Pontes, parabéns, Lisandro. Sucesso, tamo junto. Felipe Santos, Lisandro, manda um abraço aí para a equipe Fera. Abraço, equipe Fera. Deus abençoe a nossa equipe que veio lá da UFAM, da administração, e até hoje a gente conserva. Equipe show de bola. Ulisses Guerra, parabéns, Lisandro. Deus abençoe. Acredito que farás a diferença. Estamos juntos. Damiana Oliveira, oi, Lisandro. Cheguei. Muito orgulho desse rapaz, ela está dizendo. Plínio Teixeira, Lilian Teixeira, Plínio Júnior e Mária Rodrigues estão conectados. Nilza Monteiro, professor Gilmar Couto e Lisandro Mamude, que Deus os abençoe sempre. Eu e Denise conectadas. E o Erinei Santos, boa noite, na paz do Senhor. Veja, toda essa preocupação que nós temos de estar realmente trabalhando nessa perspectiva, entendendo que a juventude tem um papel fundamental na melhoria da sociedade. Hoje mesmo, não me lembro por que motivo, estava conversando a respeito dessa situação. Temos uma eleição esse ano, 2020, temos uma preocupação porque estamos sofrendo, enfim. E muito jovem, lamentavelmente, se afasta deste campo, dizendo, não quero saber de política, a política não me interessa. Nós vivemos no mundo político. Exatamente. E tudo de respeito a isso. E eu te fiz
essa pergunta antes de nós começarmos, eu queria que você falasse, explicasse para essa juventude que está aí acompanhando, que está conosco. A Nonata Medeiros entrou agora. Parabéns, meu amigo. Deus te abençoe sempre. Então, eu queria que você falasse, explanasse o que é política e a importância dele na vida da juventude, na vida dessa garotada que está entrando no mercado de trabalho com muitas dificuldades, como você mesmo ressaltou. Com certeza, professor. E só fazendo um acréscimo também na questão do empreendedorismo, muito importante, a nossa cidade, as cidades em geral, elas podem, por iniciativa, contribuir muito. E nós temos que entrar nessa discussão, como nós vamos abordar agora na questão política. Os jovens, muitas vezes, eu entendo, pela decepção, pelo histórico, com muitos políticos, porque eu não gosto de generalizar, porque sempre tem gente boa e gente ruim em tudo que é segmento, mas eles muitas vezes ficam desmotivados. E também tem uma questão, professor, que você pensa política. O que é política? Não necessariamente eu preciso estar inserido na política partidária para me envolver na política. A palavra política, que remonta aos tempos antigos, da Grécia Antiga, ela trata da polis, da coisa pública. E o que é público não é que não é de ninguém, pelo contrário, é que é de todos nós. Claro. Então, quando eu digo, enquanto jovem, que eu não quero saber de política, eu estou entregando o meu direito de representatividade, eu estou entregando o meu direito de me posicionar, de ser um democrata, de contribuir com a sociedade para outros. E, infelizmente, nem sempre esses outros estão bem intencionados. Então, essa questão da política ela tem que ser discutida desde a tenridade, porque a política não envolve só a questão partidária. Tudo que nós fazemos, Sim. Quando nós vamos comprar, envolve política. Quando nós vamos ter amizade com outras pessoas, envolve política. Tudo envolve política. A política é algo voltado para o que é público, para o que é de todos. Muitas vezes você reclama, aquele posto de saúde está ruim, aquela escola está ruim. Mas, enquanto cidadão, na hora da votação, será que eu me atento ao passado, à vida pregressa de quem eu vou votar? Será que eu aceito que eu quero discutir? Então, é uma coisa assim, quem está nos vendo agora pode dizer assim, Lisandro, professor Gilmar, mas eu não sou obrigado a ser político, a gostar. Não, ninguém é obrigado. Tem pessoas que podem estar no poder, como homens e mulheres públicas, tem outras que não, podem estar na vida empresarial, empreendendo, como nós falamos aqui, mas isso não isenta o nosso papel de cidadãos de construir uma população, uma sociedade mais democrática. Então, eu não preciso ser político para isso, mas eu devo ser politizado. É diferente estar atento aos acontecimentos ao redor para que a gente possa fazer a diferença. Então, eu digo uma coisa muito importante. Eu não digo que hoje nós precisamos de políticos novos. Eu não gosto desse termo político novo, porque eu acho que a questão somente da idade e da não entrada anteriormente na questão da representatividade, da política partidária, isso por si só não quer dizer nada. Eu creio que nós precisamos de duas coisas, professor: de novos políticos e de pessoas, eleitores com uma nova mentalidade, com uma mentalidade do porquê eu voto e da importância do meu voto. A gente sabe, professor, que muitas vezes a gente tende a lembrar em quem a gente votou para o Poder Executivo. Quem eu votei para prefeito, quem eu votei para governador, quem eu votei para presidente. Mas e por que eu não dou a devida importância ao voto do parlamento? E que é o parlamento? O que é? No município, é o vereador, que é o nosso parlamentar, que faz as leis, que tem o poder e o dever de fiscalizar o prefeito, de fiscalizar as coisas na sociedade, o que está andando, o que não está andando, de apoiar as iniciativas que venham ao encontro do que a população precisa. No nível estadual, o deputado tem o dever de fiscalizar, de apoiar aquilo que o governador venha mandar, que venha ser benéfico para a população, se opor, ter coragem de se opor àquilo que não venha ser importante para a população, sem questão de corporativismo, porque o patrão da pessoa que está com o mandato é o povo. Então, hoje é uma coisa muito importante e já linka o que nós estamos falando sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, porque envolve informação. Hoje a informação, apesar de questão de fake news que tem por aí, mas ela está muito mais acessível a todos. Basta você conferir a fonte, você ir atrás, você não se alimentar de apenas uma fonte para não ser manipulado, isso é muito importante. Então, qual é, professor, a forma que eu digo que o jovem, na minha opinião, pode muito contribuir com a política? É se informando,
se inteirando dos assuntos, se envolvendo, como eu digo, não necessariamente na política partidária. Mas, se quiser, por que não? Não é nenhum crime, não é porque muitos fizeram maus feitos que a gente vai se isentar. Enquanto aqueles que querem fazer o que é certo se calarem, vai proliferar os que querem fazer o que é errado. Então, nós não devemos ter uma visão cega. Se eu apoiei alguém ou se eu apoio, eu vou concordar 100% com tudo. Não. Isso não é democracia, isso não é você estar pensando livre e democraticamente, e é isso que a gente tem que ter essa questão. E uma coisa que eu falei logo no começo, e eu acho pertinente falar novamente agora, é a questão da tolerância. Nós temos vivido um tempo de radicalismo, de intolerância muito grande, que se você, eu concordo com o senhor, 80% e 20% a gente tem pontos de vista diferentes sobre determinada questão. Acabou a amizade. Acabou a amizade. Eu já não posso sentar e discutir com o senhor. Como isso? Porque se a sua intenção é a mesma que a minha, só que o senhor olha de um ângulo, eu olho de outro, isso é um direito nosso, mas não impede e deve ser um fator norteador para que a gente sente para debater, vai ser enriquecedor para nós dois. É um exemplo que eu estou dando. Então, nós não temos político de estimação, então nós devemos ver. E a informação, que eu quero chegar na informação, que aqueles que fazem a sua parte, que querem fazer o que é correto na vida pública, eles querem é que tenha mais publicidade dos atos. Não só por ser um dos princípios fundamentais da administração pública, a questão da publicidade, porque você não está lidando com recurso seu, você está lidando com recurso do povo, com recurso de todos nós. Então, você tem mais é que publicitar mesmo, publicizar, mostrar para as pessoas. E quem quer fazer o que é certo, fica feliz com a questão dessa publicidade, da questão da transparência, porque separa o joio do trigo. Então, um pedido que eu faço à nossa juventude, não criminalize a política, não diga, eu não quero me envolver nisso, ninguém presta, não faça isso. Quando eu aceitei esse convite, eu pensei muito, eu orei muito a Deus, eu conversei muito com a minha família, com os meus amigos, que são também como da minha família, os amigos mais chegados, e foi uma decisão muito pensada. Eu disse, eu acho que está na hora de eu contribuir, de eu me colocar. Eu, como eu disse logo no começo, eu não participei diretamente dos processos de centro acadêmico, de diretório central, mas não quis me colocar para concorrer porque eu julguei que naquele momento eu contribuiria melhor, me posicionando, falando aquilo que eu acreditava, indo atrás, cobrando depois, mas agora chegou um momento que tudo levou a esse fim. Então, a hora de contribuir é agora. O jovem professor, ele tem uma força importantíssima que ele não sabe. E ele tem, muitas vezes, essa vontade, mas não sabe onde começar. Mas então, eu vou... Ninguém presta. Não, presta. E a gente tem que começar fazendo a diferença e sendo a diferença. Bebe uma aguinha agora, que eu vou ler aqui quem está conosco. Perfeito. A dona Gessilda Said está parabenizando essa live. A Nilza Monteiro, parabéns, afilhada. Neilane Araceli Pimenta, boa noite. Considero muito importante a discussão do tema, parabéns. O Erinei Santos, muito bom. Cremos que esse jovem terá sucesso, pois fará a diferença. Tiago Hoffman está conosco. Esse eu confio, Oliveira. Chineco 93, boa noite a todos. A Siglia Said parabeniza o professor Gilmar Couto, utilizando o Mahmoud por abordar assunto de grande relevância. Vamos em frente. Cheguei, família, o Chineco, Castro ligado aqui, João Lucas, Lúcia, Davi, Alan Castro, forte abraço. Esse aí, a mudança tem cabeça e dignidade. Cláudia Guerra, professor Gilmar Couto, nosso grande comunicador, sempre atento e dando acesso a quem precisa dar seu recado. Parabéns, meu amigo. Obrigado, professora. Parabéns, a Damiana está dando parabéns também, bacana, por nós abrirmos esse caminho. E, claro, o Antônio Miranda dizendo que é muito importante essa live para esclarecimentos, principalmente da que está por aí, problemas reais e a mudança da renovação. João Lucas, é bom ver que um jovem assim como eu sabe abordar assuntos que são relevantes para a cidadania, que tem uma opinião formada e imparcial sobre tudo. Um grande abraço a todos. João Lucas dizendo, nós, Maria, Lúcia, Alain, Carlos e Davi Reis, estamos ligados aqui. Gente, Lisandro já ganhou. O Tiago Hoffman destacando, as universidades precisam modificar suas metodologias de ensino, visando utilizar as tecnologias atuais para capacitar o profissional. E é disso que eu quero falar contigo. Sim. Hoje nós estamos vivendo um momento. Foi baixada uma portaria hoje, assinada uma portaria hoje ou ontem, nós recebemos o lançamento disso hoje, dizendo que nós temos que aproveitar ainda mais essa tecnologia. E eu estou com 55 anos, estou tendo que aprender, me virando para aprender a mexer com computador, internet, canal. Nós estamos revigorando o nosso canal. Ontem nós recebemos
um e-mail do YouTube Creator, destacando a quantidade de horas que nós temos no canal. Você que está nos curtindo agora, depois acesse o canal, inscreva-se no canal. Tem muito tema aí, principalmente na área do esporte, e eu estou trocando ideias. Mas para vocês que são mais novos, vocês vivem um momento diferenciado, porque está tudo nas mãos de vocês. E outro ponto interessante que eu estava falando para minha mãe e para a Ieda quando nós estávamos voltando hoje, é que muitas empresas verificaram que o home office é uma alternativa, não apenas para a empresa, mas também para as cidades e para o planeta. A diminuição de número de carros nas ruas, o tempo gasto, o tempo para estar com a família, ou seja, vocês têm as ferramentas nas mãos e nós estamos tendo que aprender. Isso é algo que é importante você destacar. É verdade, professor, com certeza. Inclusive, verificou-se que tem atribuições, profissões, ofícios que não necessita, como se pensava antes, dessa questão presencial e é econômico para todo mundo. Empresas como o Google, por exemplo, já tinham com a Google essa visão de que você não precisa estar a todo momento naquele modo paramentado lá para produzir. Pelo contrário, muitas vezes você em casa, ou pelo menos parcialmente em casa, de uma forma mais leve, mantendo a disciplina, você pode produzir até mais. A sua produtividade pode ter um aumento significativo. E isso aí é algo que veio para ficar. Como o senhor frisou agora, não é a questão só da pandemia, o pós-pandemia está trazendo muitas lições para todos nós, na questão do mercado de trabalho, na questão da economia, na questão do uso racional de todas as questões de água, de luz, porque nós vimos, principalmente aqui em Manaus, quem está em Manaus sabe, como nós temos uma dificuldade muito grande ainda em certos aparatos tecnológicos, em certos instrumentos, e tudo isso a gente viu um pico muito grande, porque muitas pessoas ficaram em casa. Então, é preciso não só pensar no agora, como também no pós. Onde é que nós queremos chegar? E aí, voltando para a questão do empreendedorismo, o município que o senhor falou, esse ano nós temos eleições municipais, então, discutindo nesse âmbito municipal, ele tem muito a contribuir. Nós temos aqui, eu trouxe mais um exemplo importante, assim como eu falei, das dificuldades que são reais, os dados do Sebrae levantados, e todos conhecemos, que nós passamos aqui no Amazonas para empreender, onde o público grande desse núcleo de empreendedores é formado de jovens. Nós vimos aqui dois exemplos, já no outro polo, Campinas, que eu quero destacar, e Joinville. Eles criaram, são duas cidades que, com apoio do poder público municipal, eles criaram, isso aqui também foi feito junto, a fonte aqui é Sebrae também, mostrando que eles tomaram iniciativas, inclusive no Índice de Cidades Empreendedores, o ICE, para fomentar, para incentivar que o jovem começasse a empreender. De que forma? Eles começaram a desburocratizar. Uma empresa que levava para conseguir um alvará de funcionamento em 180 dias, por exemplo, em Joinville, ela começou, de Campinas, desculpa, de 180, reduziu para 8 dias. Qual foi a lógica que eles fizeram? Eles inverteram. Em vez da pessoa fazer toda aquela preparação, pagamento de taxa e tudo, para depois abrir a empresa, eles deram um voto de confiança para o empreendedor jovem e para os empreendedores em gerais. De que forma? Eles deram 8 dias para abrir e a empresa se estruturar num certo tempo e depois eles vão vistoriar e fiscalizar se ela já teve o tempo de reunir tudo aquilo que o poder público requer de um empresário. Só que ele deu tempo para ela se estruturar, para ela se embasar. E isso fez com que Campinas crescesse muito grande na questão do empreendedorismo. Da mesma forma, Joinville, o que ele fez? Principal, estou destacando apenas algumas coisas. Sim. Joinville, a prefeitura, assim como a de Campinas, fez essa questão da desburocratização para emitir o alvará daquelas empresas que precisam principalmente de um prédio físico mesmo para funcionar, porque às vezes outras vão lidar com a parte da internet, e-commerce, tudo que tem crescido muito. O que ele fez? No caso de Joinville, em Santa Catarina, ele tornou a parte de tecnologia um aliado para fomentar a questão do empreendedorismo.
Como, professor? Ele colocou a digitalização de todo o sistema, a documentação, o licenciamento que uma empresa precisa adquirir para passar a funcionar, foi tudo feito na questão tecnológica, passado do processo físico, do papel, para o processo tecnológico. E isso teve um ganho, um aumento muito grande, segundo, inclusive, o assessor de Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura, mostrou que a questão, o tempo de espera para registrar um negócio com ações dessas de tecnologia em Joinville, tornou o tempo de espera para registrar um negócio 5 vezes menor. Isso é muita Facilita diferença. muito. Facilita muito. Então, tem que ter essa visão. E o jovem, ele vai contribuir com essa visão, contribuir com essa mudança de cultura à medida que ele não só faz a faculdade, não só se forma no curso, mas também começa a ter ideias inovadoras. E pode ser que ele não queira montar algo, ou queira montar algo associado a amigos que também têm essa vontade. Mas nós vemos, com os dados que temos nas mãos, e com certeza, o senhor é professor de uma universidade muito grande como a UFAM, sabe, em todas as áreas, seja na educação física, seja na pedagogia, seja na administração, no direito, na medicina, tem como empreender e nós precisamos muito. Nosso capital intelectual é muito grande no Amazonas, mas está faltando incentivo. E é uma das questões, professor, que eu quero lutar, eu luto já e quero continuar lutando por isso. Isso que eu ia te falar, essa questão